Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nosso Deus. Eu vou ler um versículo que se encontra aqui em Sofonias 2, capítulo 2, que a palavra do Senhor diz assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, buscar o Senhor enquanto podemos achar, né? E assim como diz aqui também em Jeremias 29, buscai e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, aqui, né, congregarmos para buscar a Deus sempre, né? Para colocar Deus em nossa vida. Cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade, nesse dia de vida que Deus me dá, de estar aqui na casa do Senhor, como diz lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 em diante. E dizer que se não fosse Deus na minha vida, a minha vida realmente ela tinha sido destruída por mim mesmo. Então, irmãos, o que nos move, o que define a nossa trajetória aqui na Terra, são os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios desejos. É como a gente olha, é como a gente vê, é como a gente escuta. É isso que move o nosso mundo. Somos seres individuais, embora Deus colocou dentro de nós o desejo de coletividade, mas somos pessoas individuais, somos indivíduos. E muitas vezes queremos culpar o mundo, ou culpar a Deus, culpar as pessoas pelos acontecimentos da nossa vida. Mas, na verdade, quem determina a nossa vida somos nós mesmos. Nós temos os nossos próprios gostos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E isso é muito complicado, irmãos. Por isso que o cristão, ele necessita da Bíblia. A Bíblia é uma necessidade na nossa vida. Sem a palavra de Deus, sem a leitura da Bíblia, sem a Bíblia no nosso coração, nós não conseguiremos vencer. O tempo vai passar, os momentos de alegria vão passar, os entusiasmos vão passar. E veja bem que a Bíblia é um livro de matemática, né? Conta a matemática do ser humano, a realidade do ser humano. Por isso que Jesus fala, olha, não dê pérolas aos porcos. Você der uma pérola para um porco, um diamante para um porco, você der uma nota de R$200 para um cachorro, o que ele vai fazer com isso? Para ele não vale nada, entendeu? Então, nós temos que assumir a realidade da nossa vida, porque administramos mal a nossa vida. Por que administramos mal a nossa vida? Todos nós. Porque nos deixamos levar pelos nossos pensamentos, pelo nosso gênio. Nós estabelecemos uma maneira de pensar, uma maneira de ser, e nos agarramos naquilo ali, e não entendemos que a cada dia que passa na nossa vida, devemos usar
o conhecimento que nós adquirimos com o tempo de vida, mais o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. E procurar passar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, pelo filtro da palavra de Deus. Precisamos de filtrar, irmãos. O que eu mais vejo as pessoas tomando decisões sem falar com Deus, sem a participação de Deus. Não queremos, por forma nenhuma, a participação de Deus na nossa vida. E isso está errado. Deus nos chama a uma dependência dele. Por que nós temos que ser dependentes de Deus? Porque isso é o lógico, isso é o matematicamente correto. Imagina se você tem um sonho de ser um engenheiro agrônomo. Você nunca estudou agronomia. E aí você entra na faculdade e você não quer ouvir os seus professores. São seres humanos igual a você, mas são professores, eles já têm conhecimento adquirido daquilo que você precisa de aprender para ser um engenheiro agrônomo. É assim que funciona a vida. Para você ser um médico, um dentista, um engenheiro, qualquer profissão, um eletricista, você precisa das pessoas que já têm conhecimento daquela área para te ensinar. E você, para ser um ser humano, não ser apenas mais um animal aqui na Terra, você precisa da instrução de Deus. Você precisa da presença de Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só vai agir na sua vida quando você aceitar, quando você quiser, quando você buscar. Como a irmã missionária Luísa aqui leu, e como está escrito lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, né? Que Deus deixa claro: se me buscardes, me achareis. Nós temos que buscar a Deus, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, entendeu? Jesus disse que ele está à porta e bate. Ele não vai arrombar a sua cabeça, a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, para ficar mandando em você. Como disse o presbítero Paulo, nós temos o livre-arbítrio. Você colhe aquilo que você planta. Deus, desde quando você nasce, tenta trazer você para o reino dele. Mas a Bíblia mesmo diz claramente, se nós esperarmos em Deus só aqui na terra, só para as coisas materiais, só para os prazeres, para os benefícios, para as bênçãos, somos mais do que miseráveis. Porque a promessa de Deus é além. Será que você nunca parou para observar que você mesmo está envelhecendo? Outro dia você era uma criança, estava usando fralda, alguém estava trocando a sua fralda, estava tomando uma madeira, estava chupando o bico, né? Olha só a diferença, olha para a sua vida mesmo, olha a transformação que você já teve. Será que você não viu ainda que as pessoas mais velhas do que você, que elas ficam completamente diferentes, que o corpo vai acabando, o corpo vai deteriorando? Você não está vendo isso? Será que você não está vendo que as pessoas, independente de novas, velhas, fortes ou fracas, bonitas ou feias, elas morrem? Você não viu isso ainda? Você está realmente achando que a solução é investir nesse projeto falido que é a Terra? Essa é a solução. É nisso que você está acreditando. Ah, não, pai, mas pastor, eu orei, eu oro. Ainda hoje falei com a pessoa falou, não, mas eu já orei. E não adiantou. Entendeu? Então, é como se Deus fosse um mero empregado, que ela desse uma ordem, orasse e falou assim, olha, eu quero que o senhor faça isso, ele tinha que fazer na mesma hora. Entendeu?
não aceitam o projeto de Deus, não conseguem nem valorizar a si mesmo, olhar para si mesmo, olhar num espelho para si mesmo, ver que, puxa vida, eu sou um ser humano. Por isso que a Bíblia diz no livro de Jó, que o animal passa na rua, olha para a gente e ri da gente. E é verdade, irmãos, olha que ridículo as atitudes que a gente toma. Olha o quanto pobre e miserável nós somos. Que pensamentos pequenos nós temos, agarrados numa maldição, pensamentos malditos, numa vida tão breve como a nossa. Ainda que eu viva 120 anos, o que é 120 anos? O que é 120 anos? Eu já estou no 68, já passei da metade dos 120. A vida é muito rápida. E você não leva nada, você chega aqui sem nada. Você chega banguelo, sem cabelo, sem roupa, e você vai embora assim também. Se você viver muito, se quiser viver até uns 120, 130, você vai chegar lá também sem nada. Irmãos, até quando vamos investir na ilusão, na mentira, no engano, na falsidade, na hipocrisia? Até quando vamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Por que que muitas pessoas estão aí orando, às vezes jejuando, lendo a Bíblia, e não conseguem alcançar os sonhos, os desejos que têm? E aí você pega a história de José, por exemplo, você pega a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, você pega a história de Eliseu, de Elias. As pessoas alcançaram grandes coisas, Ezequiel, Jeremias. Por que que eles alcançaram? Porque eles aceitavam o projeto de Deus, aceitaram o projeto de Deus. É só isso que falta para a gente, irmãos, é só isso. Quando a gente lê a história de Davi, nós vemos que Davi é um homem que errou muito, mas sofreu demais por causa dos erros dele. Eu acredito que foi um dos homens que mais sofreu na história da Bíblia, foi Davi. Mas por que que Deus dizia que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque toda vez que Davi foi cobrado por alguém, ele, como rei, poderia matar aquela pessoa por ser cobrado, poderia mandar prender aquela pessoa, poderia mandar chicotear aquela pessoa. Ele não fazia isso, ele reconhecia: eu errei mesmo, que o Senhor me castigue, que o Senhor me julgue. Entendeu? É isso que Deus quer de nós. Como Davi fala lá no Salmo 51, ele pede a Deus: Senhor, me mostra os meus defeitos, me mostra minhas falhas, me dá personalidade, me dá um espírito voluntário, forte, um espírito inabalável. Ô irmãos, Deus não chama ninguém para ser igual não. Não existe isso. Se você passar num vestibular, porque seu sonho fosse ser um médico, você entrar na faculdade de medicina e você pagar aquela prestação caríssima que tem todo mês, você não entra lá para ficar o resto da sua vida, até os 80, 100 anos estudando, não. Você entra lá para sair de lá um médico. Ué, isso é uma coisa clara. Agora você quer vir para o reino de Deus, você quer andar com Deus, mas você quer que Deus se sujeite a você. Você quer que Deus é que mude. É Deus que tem que mudar, é a Bíblia que tem que mudar. Não é você que tem que mudar. E ninguém pode mudar você, meu irmão. Ninguém pode mudar você. As pessoas estão aí 50, 60, 100 anos na igreja e não querem mudar. Por quê? Porque a culpa é de todo mundo que precisa mudar. Ela não precisa mudar. Todo mundo precisa de mudar. Eu estou lendo a Bíblia há mais de 30 anos, até hoje eu não consegui me converter.
Essa é a verdade. Mas eu estou ciente que eu estou te chamando, é para você ficar ciente que quem precisa de mudar é você. Eu tenho dificuldade para mudar? Tenho. Tenho um gênio difícil, tenho um gênio ruim, entendeu? Tenho pensamentos difíceis, mas Deus me chamou para quê? Para me lutar. Contra quem? Contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, como diz Efésios capítulo 6, e contra mim. Não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra mim. E você é chamado para isso. Mas parece que tem uma âncora assim com umas 10 toneladas te agarrando. Parece que você está amarrado. Você não consegue desvencilhar. Entendeu? Está agarrado num monte de pensamento do inferno. Irmãos, todo pensamento que é negativo, todo pensamento que ele não traz a luz de Deus, que ele não traz a presença de Jesus, ele é do inferno, ele não serve para você não. Não vai dar certo, não vai dar. Pode rezar o tanto que você quiser, pode virar piruleta, não vai dar certo. Vai dar certo quando você aprender a conversar com Deus direito, quando você aprender que você precisa de mudar de verdade, você tem que travar uma luta diária, desde quando você acorda, contra esses pensamentos que vêm na sua cabeça. Irmãos, estamos lendo o livro de Números, no capítulo 32, que diz a palavra do Senhor assim: e os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote de Bom, e Jazer, e Ninra, e Asbom, e Eleade, e Sebã, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Irmãos, presta atenção nessa palavra aqui, porque o Deus que as pessoas estão procurando aí não é o mesmo Deus da Bíblia. Os deuses que pregam por aí não é o Deus da Bíblia. Existem 3 deuses aí no mundo: o Deus criado pela religião, o Deus que você cria na sua cabeça, e o verdadeiro Deus, que é esse que está descrito na Bíblia. Esse Deus é um Deus justo, perfeito, que não precisa de você, não precisa de mim,
não temos nada para dar para Deus, e tudo que Deus faz, por causa da misericórdia dele, por causa do projeto dele, é para tentar nos converter, tentar nos mudar. E aqui nós vemos um exemplo claro, que Deus não se agrada quando você começa a desobedecer a Ele, e principalmente quando você começa a fazer as pessoas desviarem dos caminhos de Deus, a desencorajar as pessoas. Muitas pessoas são assim, para poder não ficar bem, não ficar mal com os outros, para poder não desagradar os outros, ele até se esconde, né? Não é um agente secreto de Jesus, nem se declara que é um servo de Deus, tem medo de falar a palavra de Deus, tem medo de pregar a verdade de Deus, porque talvez a pessoa não vai gostar, não vai se agradar. Jesus, a única coisa que ele fez foi pregar a palavra de Deus. E ele sabia que ia morrer por causa disso, ia apanhar por causa disso. Ele não retrocedeu, não. Entendeu? Ele não retrocedeu, não. Ele fez aquilo ao qual foi chamado. Assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Estevão e tantos outros. Então, se Deus deu essa oportunidade maravilhosa para nós de conhecermos o projeto dele, aonde nós formos, nós temos que ser representantes de Deus. E não podemos desencorajar os outros. Agora, também tem uma coisa, irmãos, não é todo mundo que vai te ouvir. Jesus deixou claro isso. Jesus falou, se eu, que sou eu preguei e não quiseram me ouvir, discípulos de Jesus, que viram os milagres que Jesus fez, largaram Jesus e foram embora, porque Jesus falou que eles não queriam ouvir, não aceitaram. Mas Jesus deixou claro, né? Se você perseverar em seguir a Ele, se você perseverar na palavra dEle, Ele estará com você. Deus não chama frouxo, Deus não chama tolo, Deus não chama hipócrita, interesseiro, Deus chama gente que pode ter o defeito que for, mas que quer mudar e quer andar com Deus, falhando, caindo, levantando, tropicando, entendeu? Mas quer servir a Deus e honrar a Deus. Aonde estiver, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, é nós que somos. Vamos falhar? Vamos. Mas o que Deus quer ver, o que é correto, é ver você reconhecendo essas falhas, tentando não falhar mais, como Jesus falou, vai e não peques mais. Não é? E aqui nós vemos, irmãos, que por causa dessa falta de fé, dessa rebeldia, essas pessoas, milhares de pessoas, que saíram de mais de 400 anos de escravidão, debaixo de uma promessa de Deus, com a presença de Deus ali, eles não alcançaram a promessa. Às vezes Deus tem uma promessa maravilhosa para você, porque, irmãos, tudo que Deus quer para cada um de nós, para cada ser humano na face da terra, é o melhor que existe na terra. Todas as vezes que o crente se desviava do projeto de Deus, que ele ia para longe da terra de Canaã, quando ele se arrependia, quando ele se voltava para os estatutos, os mandamentos, os juízes de Deus, o que Deus fazia? Deus trazia ele para a terra de Canaã, porque a terra de Canaã era o melhor lugar naquela época. Era uma terra boa, que dava frutos excelentes, né? Que tinha água, que tinha tudo do bom. Deus quer o melhor para cada um de nós. E por que não alcançamos? Porque nós não andamos com Deus. E aqui nós vemos o exemplo de Caleb e de Josué, que apesar de serem ameaçados de morte, de serem apedrejados, não retrocederam,
com muitas e muitas pessoas contra eles, lá no vale, quando chegaram do Vale de Escol. Eles peitaram todo mundo. E Josué falou assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Colocar Deus em primeiro lugar. E no versículo 13, diz assim: assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Saíram com Deus para receber a bênção, não conseguiram. Foi só tormento, problema, confusão, andando errante, enfrentando inimigos. Por quê? Porque abandonaram a Deus. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 17, Josué capítulo 22, versículo 16 e 18, 2 Crônicas capítulo 7, 19, 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2. Muito importante essas referências, irmãos, porque está dizendo aqui, olha, se vós vos virardes de segui-lo, ou seja, se você parar de seguir a Deus, como diz lá em 2 Crônicas 15, capítulo 2, estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei. As pessoas não aceitam isso, né? Essa é a realidade. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante de Israel, até que os levemos no seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizerdes assim, se vos armardes à guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Irmãos, essa história aqui é muito linda. Eu acho que todo cristão deveria assistir aquela novela A Terra Prometida. É claro, deveria assistir primeiro a novela Os 10 Mandamentos, para entender melhor, e depois assistir A Terra Prometida, que conta exatamente essa história como está escrita aqui na Bíblia. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha só, irmãos, você peca, o pecado vem te buscar. Edificai cidades para vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que é saúde da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e a Moisés dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Olha só, que eles iam para a guerra para lutar contra os inimigos, mas na presença de Deus, acreditando na ação de Deus a favor deles. O que nós fazemos na maioria das vezes? Quando surge alguma coisa contra nós, o que nós fazemos? Uma enfermidade, uma perseguição de alguém, né? O que nós fazemos? Nós primeiros queremos usar a nossa força, né? Esquecemos que Deus é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso defensor, é o nosso protetor. Esse é o problema.
Qual versículo? Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aqui do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram Edibom, e Atarote e Aroer, e Atarote, Sofã, e Ajazer, e Jorbeá, e Bet-Nimra, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Rubem edificaram Esbom, e Eleade, e a Quiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhe o nome, e Sibma, e os seus nomes de cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Você vai ver uma referência aqui em Gênesis 50, 23. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-as Avote Jair. E foi Nobá, e tomou a Kenate com as suas aldeias e chamou a Nobá, segundo o seu próprio nome. Amém, irmãos?